Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Quem for encontrando vai glorificando a Deus. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Amém? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fala assim: Cristo vive em mim. Amados, eu quero nesta manhã estar trazendo para a sua vida o que é Cristo viver nas nossas vidas. Muitas pessoas hoje falam que são crentes, muitas pessoas falam que são de Jesus, e hoje, por ser um culto de ceia, nós temos que falar algo que lembre a cruz do Calvário, o que Jesus fez por nós, a salvação. Muitos falam que querem ser de Jesus, muitos falam que se converteram, muitos falam que tiveram uma transformação na sua vida, muitos falam que hoje não sou, hoje eu tenho uma outra religião. Lembrando que ser de Cristo não é ter uma religião. Jesus não é uma religião. Nós não temos uma religião, nós temos Jesus na nossa vida. Jesus é o meu Senhor. Nós pertencemos a Cristo. E ser, aqui o apóstolo Paulo, ele fala aos Galácios ou Gálatas, porque ele fala: olha, eu estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo, a primeira coisa é estar em uma só direção. Fala assim: estar crucificado com Cristo, estar voltado em uma só direção. Alguém que é crucificado, ele vai só numa direção, ele não tem como sair desta direção, é só olhando para frente. Por isso o apóstolo Paulo fala de seguir em direção ao alvo. Hoje eu não olho mais para as coisas que ficaram para trás, passado, situações lá atrás não pode me impedir de avançar. Então, se eu estou crucificado para Cristo, eu só tenho um alvo a partir de hoje. Eu só ando numa só direção. Não adianta eu dizer que eu sou de Cristo e eu estou em vários caminhos. Eu estou tentando, sou de Jesus, mas a direção quem dá na minha vida sou eu. Não. Estar crucificado com Cristo é como se hoje a minha vida não sou mais eu que a conduzo. É Cristo que dirige a minha vida, é Ele que me direciona. Uma pessoa que ela só tem uma direção na sua vida, ela tem a certeza quem ela está servindo. A segunda coisa, quem está crucificado com Cristo, ele não pode voltar atrás. Fala assim comigo: quem está crucificado com Cristo não pode voltar atrás. Jesus mesmo diz que aquele que volta para trás, aquele que lança a mão do arado, esse não está apto para o reino, esse não está apto para subir, ser salvo. Então quem está crucificado, o apóstolo Paulo estava dizendo, ele não pode voltar atrás. Quantos que falam: ainda não vou aceitar Jesus, ainda não vou ser do Senhor, ainda não vou tomar uma decisão? É porque ainda não houve essa morte no mundo espiritual. E quando eu realmente sou de Cristo, eu não volto mais atrás. Quantos que falam que são de Cristo,
mas dentro de casa são outras pessoas. Dentro do lar são pessoas totalmente diferentes que são na igreja. Quantos que às vezes dentro de uma igreja conseguem conversar com os outros, sorrir, brincar, dar paz ao Senhor, louvar, ler a Bíblia, mas dentro de casa não conseguem fazer nada disso. Dentro de casa ele não consegue sorrir para quem está dentro de casa. Dentro de casa ele não consegue se alegrar com os que estão lá. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ter um alvo na minha vida. Um alvo é levar todos da minha casa a conhecer esse Deus maravilhoso. A terceira coisa, se eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho mais os meus próprios planos, eu vivo os planos do Senhor na minha vida. Fala assim: se eu estou crucificado com Cristo, eu vivo agora os planos do Senhor na minha vida. Viver os planos do Senhor na minha vida. Quantos falam: não, eu quero que Deus faça a minha vontade, mas às vezes você acaba fazendo a sua. Eu quero que Deus cumpra a sua vontade na minha casa, mas às vezes você coloca a sua mão. Eu quero que Deus dê um jeito no meu filho, que mude o meu filho, mas você vai lá e você tenta mudar do seu jeito. Você, não, eu tenho que corrigir o meu filho. Pai pensa em corrigir filho é bater, é surrar, descer, vara, cinta, chinelo. Apóstolo, mas a Bíblia não fala que temos que corrigir o filho com vara? Mas tem um pai que corrige o filho com vara quando está irado, quando está com raiva. Tem pai que quer corrigir o filho porque não está, naquela hora está mal. E isso não é corrigir. Se eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que ver os planos do Senhor na minha família, em nome de Jesus. Fala assim: eu quero viver os planos do Senhor na minha família. Olha o versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Olha Gálatas capítulo 5, vamos junto aqui ler, versículo 17. Olha, eles estão arrumando a rua aí, a prefeitura. Graças a Deus eles vão instalar a lombada eletrônica na frente da igreja, gente. A gente conseguiu essa vitória, viu? E eles estão aí pintando a rua. E eles pediram, por favor, para tirar. Tem um Escort com a placa B de bola ZS 6819. Tirar ali de onde você está. Aí conversa com o diácono, ele arruma um lugar para você estacionar, tá? Então, por favor, o dono do Escort BZS 6819, corre lá, tá bom? O diácono vai te acompanhar. Muito obrigado e desculpa, viu, gente? Vamos lá? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha aqui: se Cristo vive em mim, fala assim, se Cristo vive em mim, é o Senhor quem conduz minha vida. Veja o que o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo: todos os dias da minha vida é uma luta, carne contra o Espírito. A carne quer coisas que o Espírito não quer. O Espírito quer Deus. O Espírito almeja o Senhor. O Espírito quer buscar a Deus. O Espírito quer orar. O Espírito quer ler a Bíblia. O Espírito quer estar na igreja. O Espírito quer louvar. O Espírito quer cada vez mais estar perto de Deus. Mas a carne, quando a carne ela está viva, a pessoa fica brigando. Hoje eu não vou na igreja, estou cansado. Quando a carne ela diz: você está com dor de cabeça.
Hoje você está estressado, não é dia de ir para o culto. Ou a carne diz: vamos para a festa, não vamos para a igreja, não é? Hoje tem aniversário de fulano, não vai para a igreja. Hoje é dia de ir para o aniversário. Essa é a carne. A carne diz: bebe mais um pouco, porque não faz mal, isso não tem nada a ver. A carne diz: pode ver coisas que não prestam na internet, não tem problema, depois você pede perdão. Quando Cristo vive em mim, a carne não fala mais, sim o Espírito. Nós somos formados por carne, alma e espírito. Só que tem que ser contrário: espírito, alma e carne. O espírito tem que estar acima. Quando o espírito está acima da minha carne, então Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, as minhas decisões, a minha postura com as coisas de Deus começa a sofrer mudança. Lembra aquele lugar que você gostava de ir e de repente você entra, aqui não é mais meu lugar, e você não vai mais. Mas o Espírito está querendo, está te ensinando, dizendo: aí não é o teu lugar, sai daí. Como a tua carne morreu, foi crucificada com Cristo, então está morta. Os meus desejos, paixões pelo mundo, morreu. Não precisa um pastor ficar 24 horas no teu ouvido falando assim: não pode isso, não pode aquilo, que nem uma criança. Cuidado, filho, você vai cair. Não come isso que vai te fazer mal. Não toma banho e sai no vento, que vai pegar doença. Não faz isso. Quando nós somos crucificados em Cristo, se Cristo vive em mim, eu sou guiado pelo Espírito, não sobre a lei. Eu tenho que cumprir uma regra. Eu sou crente, isso é sobre a lei. Se eu estou sob a lei, eu quero manter uma aparência. Se eu estou sob a lei, eu vou colocar uma gravata para todos pensar que eu sou super poderoso. Se eu estou sob a lei, eu quero mostrar que eu sou crente. Se eu estou sob a lei, eu tenho que fazer direitinho dentro da igreja. A paz. Tudo bom? Se eu estou sob a lei, domingo é dia de ir na igreja, eu vou para o culto, mas chega a semana inteira, eu sou outra pessoa. Todos os dias é uma luta entre a carne e o espírito. Fala assim: sempre tem a luta entre a carne e o espírito. O espírito quer que você glorifique, o espírito quer que você louve, o espírito quer que você adore, mas a carne está dizendo: não louve, fica de boca fechada, não glorifica. Se o apóstolo mandar você glorificar, fica quieto, não faça isso, não aplaude, não levante a mão para adorar. Existem pessoas que fazem isso, mas sobre a lei, para cumprir uma regra. Mas hoje eu e você não estamos mais debaixo da lei. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Abra comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Fala assim comigo: a minha transformação de vida é de glória em glória.
Escute aqui, o que é isto, apóstolo? A minha transformação de vida não é agora, é glória em glória, passo a passo. É como uma criança que passo a passo vai sendo ensinada. Mas você veja que o apóstolo Paulo fala, ele não está chamando Moisés de religioso. Ele não está dizendo que Moisés era alguém que vivia de uma religião. Não. Moisés, quando ele entrava na tenda para falar com Deus e voltava para falar com o povo, diz que o seu rosto brilhava, porque quando ele estava perto do Senhor, todos viam a glória de Deus brilhando. Nossa, como está brilhando o rosto de Moisés! E Moisés passava para o povo as leis, as direções que Deus ali dava. Então, quando ele estava na presença de Deus e voltava, todos viam o rosto de Moisés brilhando. Mas Moisés, quando ele percebia que aquele brilho do rosto estava sumindo, ele pegava um véu e cobria. Por quê? Ele não queria que o povo percebesse que aquela glória, aquele brilho estava indo embora. Então, para que ninguém falasse: nossa, Moisés, está acontecendo, está sumindo o brilho. Então, para que ninguém falasse isso, ele colocava o véu. Veja, quantos que hoje estão vivendo assim? Cristo vive em mim, mas ele não tem nada, não mostra nada que Cristo vive nele. É como se na época de Moisés, a pessoa hoje usa um véu para que ele todos possam olhar e pensar que ele é crente e tudo certinho, ele ama a família, ele trata bem todos da casa, ele vive, sempre procura viver corretamente, viver diante do Senhor, sempre cumprindo certinho, sorrir, dar paz. Só que muitos não sabem que dentro dele não tem mais brilho nenhum. Muitos não sabem que ele não brilha mais nada. Muitos não sabem que o espiritual dele acabou. Muitos não sabem que esse irmão que tem o véu, que todos pensam que está bem com Cristo, ele não tem mais nada com Deus. Existe uma máscara, uma mentira. Não existe uma verdade. Ah, apóstolo, eu fiquei nervoso, eu não estava bebendo mais, mas eu peguei e tomei um copo de cerveja. É porque ainda você não se converteu. Mas a hora que você se converter, você não vai mais sentir vontade de mais nada disso. Porque se Cristo vive em mim, a minha carne morre. Posso ouvir um amém na igreja? Apóstolo, eu perdi a paciência na minha casa, me perturbaram tanto, falaram tanto no meu ouvido, chegou uma hora, não deu, eu explodi, falei um monte de besteira. É porque a tua carne ainda não está crucificada. Ainda a carne está vencendo o espírito. O véu precisa ser tirado. Todos precisam ver a glória de Deus brilhar na tua vida, irmão. Porque o véu tampava a glória, impedia que os outros. Então os outros pensavam assim: não, ele está com o véu, mas ele está com o rosto brilhando. E quantos que estão impedindo a glória de Deus brilhar na vida dele? O que é quando a glória de Deus brilha no nosso rosto? Ainda a carne está vencendo o espírito. É quando, começando dentro de casa, aqueles que estão todo dia com você veem em você algo diferente, que você está buscando uma mudança, que a cada dia você está sendo um marido melhor. Apóstolo, tem coisas que a minha esposa faz que não dá para engolir. Eu tenho que, não tem, eu sou homem. Se Cristo vive em mim, então minha carne está crucificada. Se Cristo vive em mim, eu tenho que procurar buscar o melhor para que eu possa Cristo viver na minha vida. Se Cristo está em você,
os que estão ao seu lado vão ver a glória de Cristo brilhar na tua vida, porque está tendo mudança. E como que a glória de Cristo brilha em nós? É quando a carne está morrendo e o Espírito está cada vez mais enchendo na tua vida. Quanto mais Moisés buscava a Deus, mais a glória brilhava. Quantas pessoas olham para uma pessoa que antes era terrível, aprontava, e depois de um tempo encontra com ele na rua e fala: nossa, você está diferente. Aí você fala: não, não fiz nada, estou normal. Não, mas existe algo diferente. Você está com um rosto diferente, você parece estar mais jovem. Não é isso, é porque a glória de Deus brilha na sua vida hoje. Amém, queridos? Se Cristo vive em você, o apóstolo Paulo fala: tira o véu, seja você. Para de ficar mentindo, para de fazer uma aparência, para de mostrar o que você não é. Deixa a glória de Cristo brilhar no teu rosto. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, está difícil para dar glória aí, irmão? Hoje está complicado, né? Mas amém, até o final você vai glorificar muito a Jesus, viu, irmão? A importância do povo glorificar a Deus não é só quando o apóstolo fala: dá um glória. Não é só nesta hora, é todo momento. Diz a palavra que quanto mais Abraão glorificava a Deus, mais ele fortalecia. Quanto menos você reclamar da tua vida, e quanto mais você glorificar, mais forte você vai ficar. Porque aqui está dizendo que quando a pessoa, porém, se converte, o véu é retirado. Fala assim: quando alguém se converte, a máscara é tirada. Querido, presta atenção. A pessoa, ela só consegue ver o quanto ela errou na vida, o quanto ela fez os outros sofrerem, o quanto mal ele fez para sua esposa, ou marido para o esposo, ou para o filho, quando ele se converte. Ele só consegue enxergar suas falhas na sua vida, as mudanças que ele tem que sofrer, é quando ele diz: hoje não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Só conseguimos ver os defeitos da nossa vida, enxergar que sou eu que tenho que mudar, é quando acontece isso. Acabou, morri para o mundo, agora sou de Jesus. Quando eu sou de Jesus, eu tenho só uma direção na minha vida, é só aquilo que eu quero, é viver para Cristo, ser do Senhor, fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. Se a pessoa se converte, fala assim: quando alguém se converte, o véu é retirado. Pode deixar que eu não vou mandar você perguntar para o seu irmão nada. Mas eu quero que você, todos nós aqui que estamos nessa igreja hoje, a palavra não é direcionada para uma pessoa. Nós vamos para a igreja para ouvir o que Deus tem para nos ensinar. A Bíblia é o espelho que reflete nós mesmos, quem eu sou, quem eu estou sendo e quem Cristo quer que sejamos. Então, se alguém se converte, a mentira é tirada, o véu é retirado. Existem pessoas que falam, que oram em línguas estranhas, que profetiza, que dá cambalhota, que faz isso, faz aquilo, mas só que ainda não teve mudança. A sua carne está ligada em outra coisa. Quando eu sou de Jesus, algo vai começar a acontecer. Se o véu é tirado, mudanças vão acontecer na minha vida. Porque diz aqui no versículo 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você dá liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida? Quanto mais liberdade eu der para Deus aqui neste lugar, mais vidas vão ser alcançadas pelo Senhor. Quanto mais a gente dá liberdade para o Espírito do Senhor agir nesta igreja, mais você fala: nossa, que culto, hein? Que mover, que presença, que coisa linda, eu chorei. Olha, você viu aquela pessoa que aconteceu isso? Porque há liberdade. Como é que o Espírito do Senhor vai agir numa casa se lá não tem liberdade?
Como é que Deus vai agir em um lar, se aquele lar não tem espaço para o Espírito Santo? Versículo 18: em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não adianta você querer mudar de vida de um dia para o outro. Tudo vai acontecer de glória em glória. Fala assim: a mudança vai ser de glória em glória. O teu filho é de glória em glória. O teu casamento, de glória em glória. A tua vida espiritual, de glória em glória. Só que eu tenho que fazer o quê? Tira o véu. O apóstolo Paulo falava para as mulheres da época de Corinto para usar véu sobre a cabeça, e até mandava que as mulheres usassem cabelo comprido, porque a cultura da época, existiam as mulheres que se prostituíam no templo. Mais de 1000 mulheres se prostituíam com homens, e aquelas mulheres da época, elas usavam cabelo raspado, cabeça raspada. Então o apóstolo Paulo falava para as mulheres: não deixe o cabelo curto, não deixe o cabelo de vocês igual ou parecido com essas mulheres, para que os viajantes, quando passarem por aqui, não pense que vocês são iguais. Não adianta eu ter uma aparência todinha de crente, eu estou usando véu, se dentro de mim não brilha nada. Tinha um homem que ele tinha 2 cachorros, um preto e um branco, e sempre quando ele parava em alguma cidade, ele fazia as apostas para qual dos 2 cachorros ganharia, e sempre ganhava o cachorro que ele apostou mais. E todo lugar que ele ia, ele falava: hoje é o preto que vai ganhar, e o preto ganhava. E em outra cidade, o branco vai ganhar, e o branco ganhava. Até que um dia perguntaram: meu senhor, como é que o senhor sabe quem vai ganhar, o preto ou o branco? É aquele que tiver mais forte, é aquele que tiver mais alimentado, é o que ganha. Então quando eu entro em uma cidade, eu dou mais comida para o branco e dou menos para o preto, e quem ganha é o branco. E assim eu faço, trazendo para os nossos dias e para esta mensagem: quanto mais eu alimentar minha carne, mais ela vai vencer o espírito. Quanto menos alimentar minha carne, mas mais o espírito, mais minha vida espiritual vai crescer na presença de Deus. Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais me colocar à disposição do Senhor, ter mais tempo para o Senhor, mais o espírito está alimentado, e os desejos da carne vai o quê? Morrendo. Abra comigo a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 7. Volta um pouquinho. Romanos capítulo 7. Os diáconos já podem se posicionar, já pegando, se servindo dos cálices. Romanos capítulo 7. Versículo 17. Quem cantou, diga amém. Se você está sem Bíblia, pega uma carona com o seu irmão, viu, irmão? Não fica sem Bíblia, não. E graças a Deus que eu tenho certeza que todos os obreiros aqui estão com Bíblia, né? Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu
Mas se eu o que não quero, já não sou o quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Pensa uma coisa aqui comigo. Lembra aquela vez que você segurou até o último, você falou assim: eu não vou falar, e de repente, pum, você estourou e falou tudo o que você queria. Aí depois, a hora que você voltou para o seu cantinho, aí o Espírito Santo falou para você assim: por que você fez aquilo? Aí você fica mal. Por que você fica mal? Porque você começa a lembrar: eu não queria ter feito o que eu fiz e acabei fazendo. Eu podia ter ficado quieto, mas eu não fiquei. Eu queria ficar quieto, mas eu não fiquei quieto. Eu podia não ter falado palavrão, acabei falando. Eu podia aquele dia não ter entrado naquela página da internet. Eu não queria isso, mas entrei. Eu não queria ter brigado com a minha esposa ou brigado com o meu marido. Eu não queria, mas briguei. O mal que eu não queria fazer, esse acabei fazendo. Ser alguém que é crucificado em Cristo, ou Cristo vive em mim, é quando eu estou fora da igreja, é quando eu saio daqui, é quando eu estou lá fora que eu vou dizer quem eu sou. É quando eu chego na minha casa, eu tiro esta roupa que eu estou usando para vir pregar, e quando eu chego lá dentro, é quem eu sou. Eu não quero que minha família veja em mim um véu, mas eu quero que a minha família veja realmente em mim o Espírito de Deus brilhando na minha vida. Aquele mal que você não quer fazer, o que você acaba fazendo. Você está no processo se libertando do cigarro. Cigarro, muitos quando a gente fala dele, a pessoa fica brava. Às vezes, não, deixa eu explicar para você. Cigarro mata. Meu pai, ele chegou ao final da sua vida mal, por causa do cigarro. Ele fez edema pulmonar, problema no coração e tudo mais. Então você está lá, Jesus mostrou para você, no espiritual você entendeu que aquilo te faz mal. Então você começa a se libertar, começa a buscar em Deus ajudas, buscando. E de repente você vai e cai, e você fala: puxa, não é o que eu queria. O que eu queria eu não fiz. Por quê? Porque ainda Cristo não vive totalmente em você. Sabe aquele vizinho que te persegue e você dá ouvido para ele? Sabe aquela provocação que fazem para você, você dá ouvido, você acaba caindo. Você fala: eu sou crente, mas não sou bobo. Para com isso, irmão. Não existe isso. Sou crente, mas não sou bobo. Aonde tiraram isso? Jesus foi levado à cruz como ovelha levada ao matadouro, em silêncio. Se Cristo vive realmente em mim, a vitória sempre vai ser minha. Oh, aleluia! Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, Cristo habita em mim através do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, letra minúscula, Espírito do homem. Então aqui está falando o Espírito Santo de Deus. Então veja que muitas vezes a carne está maior do que o Espírito Santo que habita dentro de você. Apóstolo, tem coisas que eu não aguento, eu vou e faço. Aí o apóstolo Paulo fala: o mal que habitava na minha carne, é esse que falou.
O que eu não queria foi o que eu fiz. É a mensagem que Deus está nos trazendo esta manhã. Por quê? O Senhor disse ontem na ceia de obreiros, foi um mover lindo aqui ontem, que Ele vai começar a trazer o avivamento nesta igreja e vai passar para a cidade. E você está dentro desse avivamento, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: você está dentro desse avivamento, irmão. Vai acontecer algo tremendo por esses dias, que eu não sei o que Deus vai fazer, mas vai causar revolução. Eu não sei, mas você está incluído, irmão. Você está nessa. Deus é contigo, aleluia. Mas entenda, deixa Jesus viver em você. Aleluia. Deixa Cristo habitar em você, irmão. Quando eu faço algo que eu sei que é errado, porque o Espírito Santo nos fala, eu estou entristecendo quem? O Espírito Santo. E eu não estou dando liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida. Por que muitos lares estão acabando? Porque não tem liberdade para o Espírito Santo lá dentro. É você que quer resolver tudo. É você que quer fazer tudo. É você que quer dar um jeito em tudo. Quantas pessoas que podem vir no culto dia de semana não vêm, porque fala, não dá. Como que você quer que Deus haja totalmente na tua vida? Eu quero terminar com vocês abrindo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz, e siga-me. Eu vou ler de novo. Então disse o apóstolo Florival, é isso? Quem foi que disse? Quem foi que disse? A seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Existem coisas que não tem como eu transferir para um irmão. É você que tem que aprender a lidar. Existe cruz que eu não posso carregar, que é sua. É você que tem que carregar. Jesus levou a dele. Mas quando se torna pesada, Jesus sempre Deus levanta um José de Arimateia para ajudar. O Senhor sempre levanta alguém para estar do teu lado. Mas não adianta que existe cruz. Essa cruz é você que carrega. Nesta época, quando alguém era pendurado no madeiro, e ele era pendurado como maldito, e cada uma dessas pessoas que era pendurado no madeiro, eles tinham que carregar a sua própria cruz. E às vezes nós queremos transferir aquela cruz para outra pessoa. Você é culpado. Não. Aprenda a negar a si mesmo. Eu tenho que negar a minha vida. Eu tenho que negar aquilo que me tira da vontade do Senhor, querido. A carne, muitos querem achar uma igreja que satisfaça a sua carne, mas não o espiritual. A igreja não tem que se moldar ao mundo. Não. É o mundo que tem que aprender o que é a igreja de Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Não, a igreja, se aquela igreja tiver tal coisa, eu vou, esquece. A igreja tem que ter evangelho, palavra de Deus. Você veio aqui nesta manhã, nós vamos tomar a ceia. Negar a si mesmo é dizer: Pai, eu quero me arrepender do pecado tal.
Eu quero a partir de hoje negar o meu eu. Sabe aquela vontade que Deus fala para você: eu quero que você faça tal coisa, e você fala: ah, isso eu não faço, isso eu não aceito, isso eu não quero. E Deus fala: negue a você. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. É pesado, apóstolo, mas você consegue. Jesus não dá algo para você que está acima das suas forças. Ele sabe que eu e vocês temos um limite na nossa vida. Ele sabe até onde você pode suportar. Uma certa feita, um rapaz, ele ia passando perto de uma loja. Ele viu loja que vendia cruz, e ele viu cruz de vários tamanhos, e ele carregava uma cruz muito pesada. Ele entrou naquela loja e falou assim: você aceita a troca? Sim, nós trocamos a cruz. E você: esta cruz para mim é muito pesada, não dá para carregar. Ele falou: não, tudo bem, tem vários tamanhos de cruz, tem desde uma pequena até a maior. Ele foi olhando: ah, eu quero esta. Ele colocou a cruz nas costas. Essa cruz não está legal, não quero essa. Deixa eu ver, essa aqui, tudo bem, pode experimentar, deixa eu pôr. Essa cruz aqui não tá bom, não gostei. Posso experimentar essa? Pode. Poxa, essa aqui encaixou, eu quero essa. Quanto é? É a sua. É a sua cruz. Foi a minha? É a que você queria trocar. É essa que se encaixa em você. Não adianta eu querer fazer aquilo que não é para mim. Deus dá para cada um o que precisa. Casamento não é cruz, filho não é cruz, família não é cruz, é bênção do Senhor. Fala assim: família, casamento, filhos não é cruz, é bênção do Senhor. Ah, eu não aguento mais essa família. Ah, eu não aguento mais esses problemas. Ei, querido, é a cruz. Jesus levanta sempre alguém para te ajudar. Sozinho você não vai. Fala assim: sozinho eu não vou. Oh! Mas, querido, uma das coisas mais desafiadoras para um ser humano é negar a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É você olhar para você mesmo e dizer: tudo está errado. É que o apóstolo falou antes de tomar a ceia: o homem examinar a si mesmo e dizer: olha quanto você errou. É você olhar para a sua esposa e chegar para si: me perdoa. Mas lá na sua carne está dizendo: por que você vai pedir perdão? Você é bobo, deixa ela vir atrás de você. Mas aquele que nega a si mesmo, ele quer viver com Cristo. Ele quer dar liberdade para o Espírito Santo na sua casa. Ele quer transformação dentro do seu lar. Ele quer transformação na sua vida. Então ele vai negar. Ele vai negar todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência. Ele vai negar tudo isso para quê? Para agradar a Cristo. Eu quero que você, no seu lugar, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e coloque a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma reflexão de você mesmo. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu sinto o Senhor andando nessa igreja. Fale para Deus tudo que você sabe que você precisa mudar. Fale para Deus que tudo que está errado em você, irmão, nós não precisamos de um homem para confessar pecado. Nós temos que falar tudo para o Senhor, porque é Ele que nos perdoa. Fale para Jesus o que você tem feito até hoje, que você sabe que não é bom,
aquilo que você fala, eu não queria ter feito isso, fala para Jesus agora: Senhor, eu não vou fazer mais. Peça perdão para Deus. Fala com Jesus. O que você vê na tua vida que você precisa mudar, fala para Ele: Jesus, me ajuda a carregar essa cruz. Tome a sua cruz. Ora labaçu rabantai. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Quem foi crucificado contigo, Senhor, ele não vive mais para ele, ele vive para o Senhor. A sua família é do Senhor. Tudo que ele vai fazer, ele inclui a sua família. Como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos do Senhor. Eu e minha casa agradamos a Cristo. Orialabaçu de canta labachai. Orialabaçu de comanai. Peça perdão, é de ceia. Fala: Jesus, eu quero que minha carne seja crucificada hoje. Todos os pensamentos ruins eu quero que seja crucificado hoje. Você que é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa fora do normal, fala: Jesus, crucifica esse homem, esse velho homem, crucifica. Nós vivemos para te adorar, Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Oh, nós somos obra de tuas mãos. O inferno não foi preparado para nós, é o céu que foi preparado para nós. Porque o Senhor disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Crucifica a carne. Tira as paixões do mundo da sua carne. Jovem, crucifica as paixões do mundo, jovem. Crucifica, jovem. Manda embora. Casal, crucifica as paixões do mundo, casal. Coloca esse casamento em Cristo. Comece a declarar: o meu casamento está em Cristo. Cristo vive na minha casa, Cristo vive no casamento, Cristo vive nos filhos, Cristo vive na nossa vida. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu. Se você puder, se você quiser, você vai gritar bem alto: já estou crucificado. Se você quiser, você vai falar bem alto junto comigo: já estou crucificado. E agora Cristo vive em mim. Mais uma vez: já estou crucificado. Agora Cristo vive em mim. Desse jeito, aplauda o Senhor. Oh,